Isso, e aquilo que nós vamos falar hoje é como você. Acho que o culto teve tudo a ver com isso, tudo a ver com o que nós vamos falar hoje, que é como a gente entender e reconhecer a voz de Deus dentro do nosso coração, aquele testemunho interior, aquilo que o Senhor fala dentro do nosso coração. E como o pastor falou, a gente segue a Bíblia, a gente pega em cima da Bíblia, a gente estuda a Bíblia, a gente tem cursos bíblicos, a gente está aqui para fazer aquilo que a palavra fala, aquilo que a palavra nos ensina. E quando a gente entende essas coisas, quando a gente entende o poder que há na palavra, o poder que há nessas coisas, as coisas se encaixam, as coisas mudam, há um mover, há uma transformação dentro da nossa vida. E hoje provavelmente eu devo dar muitos testemunhos aqui de coisas que aconteceram comigo, de muitas vezes que Deus falou comigo, de muitas vezes que eu entendi a voz de Deus no meu coração. Então não me julguem, porque eu vou contar coisas de muitos anos que são processos, porque entender a voz de Deus não é só escutar, o Senhor vai te dar o carro, o Senhor vai te dar uma casa, mas muitas vezes a voz de Deus vem para nos corrigir, a voz de Deus vem para nos alinhar com aquilo que a palavra fala a nosso respeito. A voz de Deus, o testemunho interior do Senhor no nosso coração, muitas vezes vai contra a nossa vontade, vai contra aquilo que nós queremos, aquilo que a gente olha, o nosso olho vê e acha bonito. A voz, o testemunho interior que Deus dá dentro do nosso coração, nos alinha a sua vontade, nos alinha aquilo que vamos fazer. E essa noite, aleluia, o Senhor já tem movimentado aqui. Tem pessoas que já entenderam a voz de Deus, que já entenderam aquilo que está acontecendo, que já entenderam a vontade de Deus na tua vida. E o Senhor já te fala desde o início. Eu ainda não li nada, mas hoje é dia da tua redenção. Hoje é dia de alinhamento de propósito, aleluia. Hoje é dia de Deus tocar teu coração, para arrancar esse jugo, para quebrar esse laço que não deixa você andar. E a gente vai começar a ler Romanos 8, verso 14 e 16. Vamos lá. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão para outra vez estares em temor, mas recebeste o espírito de adoção, de filho, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então, nós somos guiados pelo Espírito de Deus. E nessa passagem, Paulo está nos ensinando a ser obedientes e sensíveis à voz do Senhor. O espírito de escravidão, ele nos mantém debaixo de tanta coisa que já não é mais para nós. Medo, temor, insegurança, olhar para Deus e ver alguém que está pronto a nos punir. Na verdade, Ele está pronto a nos amar, nos chamar para perto. Então, esse espírito de escravidão não tem que estar mais no nosso meio, não tem que estar mais no nosso coração, porque nesses mesmos textos que nós lemos, fala do espírito de adoção, o qual nos chama de filhos, o qual nos leva para uma posição diferente, o qual nos leva para entender a voz do Pai. Qual filho não entende, não conhece a voz do Pai? E nós precisamos estar com o coração aberto para isso, para entender que somos filhos, para entender que somos aqueles que carregamos a presença. Sabe, irmãos, e quando a gente fala de testemunho interior, quando a gente entende que nós temos algo dentro de nós que nos guia, nos alinha com a palavra, quando nós entendemos que essa palavra ela é verdadeira e real, ela transforma a nossa vida. E às vezes o que acontece, irmãos? Muitas vezes nós corremos atrás de profeta, nós corremos atrás daquele homem de Deus, nós corremos atrás de pessoas que vão trazer uma palavra para nós. E como eu falei, eu vou dar muitos testemunhos aqui. Assim que eu conheci o pastor Sidney, eu levei o pastor Sidney e a pastora Eveline naquele profeta clássico. O cara na maior dificuldade do mundo, os filhos tudo doentes, ele doente. Você ia lá para ele orar, mas você já levava uma cesta básica para ele. E aí eu levei o pastor lá e achando que estava chique.
Hoje eu entendo que nós somos guiados pelo testemunho interior que carregamos dentro do nosso coração. Hoje eu entendo, a palavra tem se revelado a mim, a palavra me tem ensinado que há homens de Deus, há profeta. Eu ando em profecia, eu sou um profeta de Deus, mas o profeta hoje ele é diferente do profeta do Antigo Testamento, porque o profeta do Antigo Testamento ele era a voz de Deus na terra. Os homens não tinham o Espírito Santo, os homens não tinham a revelação de Deus dentro do coração, os homens não tinham. Já estou derrubando? Não. Os homens não tinham essa revelação. Eu precisava Deus levantar homens que o Espírito de Deus vinha sobre eles. O Espírito vinha e tomava aqueles homens para determinada obra, para determinada situação. E aquele Espírito ali, o Espírito de Deus, fazia aqueles homens ser capacitados para falar com o povo, para fazer milagres, para realizar obras. Então o Senhor está querendo falar que na nova aliança não tem mais profeta. Tem, mas o profeta da nova aliança ele é diferente. Ele vem para exortar, ele vem para corrigir, ele vem para consolar, ele vem para falar com você aquilo que você já tem dentro do seu coração, porque Deus já falou primeiro com você, porque o Espírito Santo habita em nosso coração. Então quando você vê alguém, um profeta chegar lá e você fala assim: Senhor, eu estou querendo alguma coisa, e o profeta vem e fala outra coisa que não tem nada a ver. Como muitas vezes as pessoas chegam para mim e falam: pastor, mas o fulano falou isso para mim, mas isso não tem nada a ver comigo, nada a ver com o meu coração, eu nunca quis isso. Fique em paz, deixa ele, não faz como eu já fiz. Porque uma vez eu estava, na época ele ainda advogado, eu estava no escritório dela, eu fui pegar a Elisa no colégio, Elisa ainda pequenininha, e fui para o escritório. Aí chegou lá, Eliane estava atendendo um irmão da denominação lá, metido a profeta. Aí ele olhou, viu Elisa. Aí parou: você só tem ela? Eu falei: só. Aí ele pegou e falou assim: pois Deus manda te falar que o filho varão que você está pedindo, o Senhor vai te dar. Irmão, eu nunca orei para filho. Você orou? Eu falei: irmão, nunca orei. Tá bom, ela. Não, você orou. E ele ficou teimando e eu teimando com ele. Hoje eu não faria mais isso. Eu falava: amém, irmãos, ia deixar para lá. Mas eu era teimoso, eu sou um pouco teimoso ainda, e às vezes essas coisas e às vezes eu fico implicado com essas coisas. Mas o que eu quero te falar isso é porque o Espírito Santo às vezes está no seu coração, te levando para a direção, e às vezes você vai atrás daquele homem, daquela mulher que profetiza, e você vai escutar algo que vai trazer confusão no seu coração, sendo que o próprio Deus habita no seu coração e te ensina, te instrui, te dá um sentimento para onde você ir, te dá um sentimento na sua vida, no seu trabalho, naquilo que você precisa fazer. E nós ficamos presos nisso. Pode ter certeza, irmão, se Deus mandar um profeta, ele vai confirmar aquilo que já está dentro do seu coração. Para sim ou para não, mas já vai estar dentro do seu coração, já vai estar alinhado com a vontade de Deus na tua vida. E se Deus quiser, ele manda alguém para falar. Hoje eu vou parar para dar muito testemunho aqui. No meu aniversário de casamento esse ano, eu fui sair para jantar com a Eliane. Estou lá, chegou uma profeta bem conhecida na cidade. E ela chegou para mim. Não, mas ela foi usada por Deus. Ela chegou para mim, ela falou 3 coisas ali na minha vida. Uma correção, algo que eu precisava mudar. Ela trouxe uma direção para coisas que eu sei que está sendo já gerado no meu espírito. E ela falou ainda assim: olha, e você vai ganhar uma viagem até o final do ano. No Plenas, a Elisa foi sorteada para estadia em Caldas Novas. Então tem o dom, tem o profeta, tem as pessoas que Deus chama, que usa, mas nós não devemos correr. Primeiramente, o básico do nosso coração é a gente entender aquilo que Deus está falando com a gente, é entender aquilo que o Senhor quer para a nossa vida. E muitas vezes, como eu falei, são coisas que naturalmente a gente olhar, a gente vê com o olho, a gente pensar e maquinar no nosso entendimento, no nosso cérebro, a gente fala isso aqui, mas a vontade de Deus muitas vezes é contrária àquilo que a gente entende por certo. Eu devo ter ficado uns 20 anos orando para ir embora de Jataí. E sempre o Senhor falava: não. E eu tinha proposta de todo jeito. Eu ganhava casa, eu ganhava apartamento, eu ganhava terreno, eu ganhava tanta coisa, emprego bom. E o Senhor falava não. Aí um dia ele cansou, ele falou assim: você quer ir, vai, mas vai ser tropeço na tua vida espiritual. Aí eu fiquei quieto.
E eu fiquei quieto, porque a voz de Deus, Ele fala com a gente, e pelo menos comigo, a experiência que eu tenho, muitas vezes Deus fala assim comigo, e Ele me corrige, Ele vai e olha minha situação, coisas que eu estou trazendo no meu coração que precisa ser mudado. Quer ver outro exemplo? Hoje é dia dos exemplos, tá? Perdão, mas é assim que o Senhor está me guiando. Na denominação que eu era, que eu vivi muito tempo, eu tive a oportunidade de ser, posso falar amigo, de um dos maiores pregadores daquela denominação. Um homem que as pessoas levam para fora, para pregar fora do Brasil, que roda o país inteiro pregando. E por uma coincidência muito grande, eu descobri que esse homem era vizinho do meu pai. Um morava numa quadra e outro morava na outra. Da porta do meu pai eu via a casa dele. E ali nasceu uma amizade. Para vocês terem ideia, esses homens quando viajam, eles ficam nos melhores lugares, nas melhores casas, mas quando ele vinha para cá, eu recebia ele na minha casa, ele comia, ele deixava os banquetes para comer galinhada lá em casa. E eu sou muito feliz por isso, porque foi uma amizade verdadeiramente com pessoa que eu aprendi muito, um homem muito usado por Deus. Mas uma vez eu fui visitar meu pai e fui na igreja dele, porque muito usado por Deus. E na hora do culto ele não estava. Aí o irmão que subiu para pregar anunciou que ele tinha ido fazer uns batismos no sul do estado. E aí eu já fiquei triste, né? Aí começou o culto e aquele irmão, só misericórdia, o irmão mais sem graça do mundo. O irmão ruim para falar, o irmão ruim para pregar, o irmão até feio, coitado era. Mas eu estou falando isso porque no meu coração estava lá e de repente a igreja, aquele homem falava alguma coisa, a igreja dava glória, aquele homem falava alguma coisa, e o povo falava em línguas, eu falo, Senhor, eu não estou vendo isso aqui, para isso. Aí o Senhor falou dentro do meu coração, esse povo veio para me adorar, não para ver homem. Então o Senhor fala coisas que às vezes a gente não quer ouvir. O Senhor trata com nós de forma que às vezes a gente não entende, que às vezes acha até ruim, mas é isso que nos corrige, é isso que coloca nós na rota, é isso que faz a gente crescer, é isso que faz a gente entender, é isso que faz a gente viver aquilo que Deus quer para a nossa vida. E Deus quer algo diferente nessa igreja, Deus já está se manifestando aqui no nosso meio, Ele está para romper, sabe? É como uma barragem que já está sangrando, aleluia, e a barragem não vai aguentar, vai cair, aleluia, as portas vão se abrir, o mover do Espírito vai acontecer, aleluia, a glória do Senhor está descendo hoje aqui, aleluia. Sinta Deus no teu coração, sinta a voz do Senhor falando na tua vida, seja batizado, curado pela autoridade que é no nome de Jesus. O poder de Deus te toca hoje, para que você saia daqui, esse testemunho no teu coração são coisas, aleluia, que Deus está plantando. Nós temos que ter essa certeza no nosso coração. Essa certeza tem que estar viva, tem que estar queimando. E muitas vezes a gente faz como Gideão, né? Eu já fiz também. Gideão colocou um novelo de lã e ficou testando Deus. E às vezes a gente testa também. Olha só, mais testemunho. Um tempo atrás, eu acho que pegou meio mundo de igreja aí, um negócio que o pessoal dava um dinheiro para pegar não sei quanto depois. E o primo da minha esposa, pastor lá em São Paulo, Neto, vamos, vai dar dinheiro. Não, eu já falei que eu não ponho dinheiro nessas coisas. E ele ficou no meu ouvido. Só que o testemunho interior do meu coração falava que eu não pôr dinheiro. Mas ele ficou. E eu fiz como Gideão. Pus meu novelo de lã lá fora. Só que o meu foi diferente. Eu abri a Bíblia e vi uma passagem. Aí a passagem falava de dinheiro. Eu falei, não, até que eu pôr dinheiro mesmo. E eu pus dinheiro. Embora o Espírito Santo falasse no meu coração para não pôr. Perdi todo o meu dinheiro. Por não escutar a voz do Senhor. Por não entender aquilo que a palavra fala, por não entender o manifestar de Deus dentro do nosso coração. E é isso, irmãos, muitas vezes nós perdemos coisas que a gente faz de propósito, a gente perde por falta de entendimento, a gente às vezes quer, se fulano falar comigo, se meu chefe me dá bom dia, mas todo dia ele passa a te dar um bom dia,
Se passar um carro vermelho, eu separo da minha esposa. Se passar um carro azul, eu continuo casado. O Espírito Santo do Senhor está dentro do nosso coração. O Espírito do Senhor fala dentro da nossa alma. O Espírito Santo do Senhor, aleluia, não precisa de vozes, de coisas exterior para fazer a gente entender a sua vontade. O véu foi rasgado para que não houvesse mais separação. O véu foi rasgado para que o homem pudesse adentrar no santuário de Deus e participar das coisas santas, participar das coisas eternas, participar daquilo que o Senhor nos tem ensinado, participar das coisas do alto, aleluia. E como muitos homens de Deus no ano passado às vezes eram tomados pelo Espírito Santo, você pode ser tomado todo dia, porque o Espírito não vai mais vir sobre. Ele vem sobre, como num ambiente como esse. Ele vem para fazer obra, ele vem para fazer um mover, ele vem para levantar um avivamento. Mas todo santo dia você pode sentir Deus no teu coração. Todo santo dia você pode parar para escutar a voz do Senhor, que te fala, que te chama de filho amado, que te chama de mais que vencedor, que te chama, aleluia, para te levar para lugares celestiais, aleluia, no reino do Espírito. O Senhor quer abrir visão aqui essa noite, aleluia, para que você possa enxergar no reino aquilo que está atrapalhando tua casa, os espíritos que estão dentro da tua casa. O Senhor manda hoje, aleluia, em nome de Jesus Cristo, seja revestido de autoridade, aleluia, e todo o trabalho do diabo, todo o trabalho do inferno, pela autoridade que no nome de Jesus é quebrada na vida desse povo. Nós temos que crescer espiritualmente, chegar nessa maturidade espiritual, de entender a voz de Deus, de entender aquilo que Ele nos chama. E muitas vezes eu apanho, de Deus. Aleluia. Quando o pastor Sidney me chamou para a obra, eu tinha impressão no Espírito, eu queria, mas eu olhava naturalmente, eu achava que ia ser perca. E aí, na verdade, por mais que o salário ficou um pouquinho mais, porque arredondou do que eu ganhava, mas eu perdi plano de saúde. Não perdi, deixei para trás plano de saúde, deixei um acerto de 11 anos, deixei vale-refeição, deixei 13º, 14º, programa de participação em lucros, deixei tudo para trás, porque o Senhor mandou, porque o Senhor não teve a falar. Só que às vezes eu falava assim, não, eu saí para ganhar menos, e aí, quem lembra quando eu bati o carro? E aí quando eu bati o carro, eu não tinha o dinheiro da franquia na hora. Aí o que eu pensei? Eu vou deixar de pagar minhas contas esse mês, o dinheiro da franquia está pago, mas depois eu me vejo com minhas contas. Só que um dia aqui no culto de quarta, ainda era quarta, não, quinta era terça, né? Aí o Antônio Neto veio fazer as ofertas, e ele veio com a caixinha, eu já achei esquisito. Aí quando eu entendi o que era, eu falei, não, eles não vão fazer isso comigo não. Mas fizeram, e ali eles falaram que a oferta daquele dia seria para mim, por conta do carro. E, irmãos, deu tanto dinheiro. Quando eu entreguei meu dízimo para o pastor, ele chorou. No decorrer da semana foi gente chegando, eu falava, querendo dar mais dinheiro, eu falava, não, já tem mais que o suficiente. Eu paguei a franquia, eu paguei algumas coisas minhas que precisavam ser pagas, eu comprei equipamento de som para Rio Verde, e quando eu estava fazendo aquilo, o Senhor falou comigo, isso é para nunca mais você falar que comigo é menos. Então eu apanho muito, irmãos, porque às vezes todo mundo quer ter a visão aberta, eu quero ter a audição aberta, eu quero ouvir as coisas do reino, mas prepare que você leva umas lambadas também, não é só flores não. Mas Deus é bom, deixa eu ver onde eu estou aqui. As coisas acontecem assim, sabe, meus irmãos? Deus fala no nosso íntimo, Deus fala no nosso coração. Todo mundo sabe, pelo menos quem é mais perto de onde eu vim, o processo que eu tive para sair do local que eu era, da igreja que eu era, dos amigos que eu perdi, tá? Para vocês terem ideia, no velório do Dr. Paulo Sérgio, o ancião que me batizou lá,
pastor que me batizou, passou 3 vezes perto de mim e fingiu que me conheceu. Ah, mas ele só te batizou? Não, nós sentávamos juntos em reunião no ministério, nós viajávamos juntos. Ele andava aula em Serranópolis de música, ele que levava ela lá, e ele finge que me conhece. Mas nesse processo que eu estava, e eu entendia lá dentro do meu espírito, eu já tinha certeza que não era mais lá, o Senhor já vinha falando comigo que não era mais lá. E eu teimando, eu olhava assim, mas todo mundo aqui, família, amigos, parentes, é onde eu sei, é onde eu nasci, é onde eu estou acostumado, é onde eu tenho meu ministério, é onde as pessoas me honram de certa forma. E o Senhor falando, não, é o tempo, acabou. E um dia, numa festa lá, eles têm uma festa de música lá, é uma orquestra gigantesca, e eu tocava. E o instrumento que eu tocava, o irmão que estava regendo, o maestro, colocou todos em pé e falou do meu instrumento, né? Falou, vocês dividem as 4 vozes da música, só vocês vão tocar. E eu comecei a tocar e o Senhor visitou meu coração. Estava tão bonito, eu chorando, e eu não estava nem conseguindo soprar meu instrumento pelo choro. E aí o Senhor falou comigo, você está gostando? Aí eu fui mal educado, dessa vez eu fui mal educado. Aí eu falei, Senhor, se eu estou gostando, não estou nem dando conta de tocar, o Senhor está vendo, eu chorando. Aí o Senhor falou assim para mim, se você quiser eu te deixo aqui dentro, mas a obra que eu faço, que eu quero fazer na tua vida aqui dentro, eu não faço. Foi o último dia que eu coloquei o pé lá. Porque, irmãos, às vezes nossa vontade, às vezes aquilo que nós temos dentro do nosso coração, talvez não está alinhado com o propósito de Deus, e nós temos que entender o Espírito do Senhor que testifica no nosso espírito, que testifica com nós mesmos, que testifica dentro de nós, aleluia. E nós muitas vezes queremos e colocamos nossa carne, nossa vontade, nosso desejo além. Sabe quando Abraão olhou para os campos e falou para Ló, pode escolher onde você quer ir, e ele olhou para o campo verde, tudo bonito, ele falou, vou para lá. Abraão foi para o outro lado, aleluia, mas ali foi maldição na vida de Jó, e Abraão prosperou. E eu quero falar para você, aleluia, entenda a voz de Deus no teu coração essa noite, entenda o que o Senhor quer fazer na tua vida, o que o Senhor quer fazer nessa igreja, o que o Senhor quer derramar aqui no nosso meio, a dons, aleluia, a manifestação do Espírito, a coisas do alto, que Deus quer fazer aqui, que Deus já está fazendo, aleluia, mas Ele quer verdadeiros adoradores, pessoas que entendam a voz dEle, aleluia, que estejam dispostos a largar um campo mais bonito, aleluia, pela vontade dEle, aleluia, para fazer aquilo que Ele está te chamando para fazer, embora a tua carne não queira, mas o Senhor te fala, eu vou te sustentar, eu sou aquele que vai te levar, eu sou aquele que vai te usar, eu sou aquele que vai tomar a tua vida, aleluia. Eu quebro o laço de Satanás na tua vida hoje, pela autoridade que é o nome de Jesus. Aleluia. Deus faz assim, Deus nos leva em lugares celestiais. Deus quer levar você para um novo nível. E é como o pastor falou, todo mundo quer, todo mundo fica empolgado, todo mundo vê cultos poderosos e acha que quer, mas não quer abrir mão da tua carne, não quer abrir mão daquilo que dá prazer para a nossa carne, não quer abrir mão às vezes de um descanso, não quer abrir mão de algo que precisa ser feito para o Senhor. E às vezes quando a gente se prende a essas coisas, nós impedimos. Não impedimos, porque se Deus, o que Deus quer fazer, se nós não nos colocarmos, Ele coloca outro no nosso lugar. Mas nós retardamos a obra de Deus na nossa vida. Nós retardamos aquilo que o Senhor quer fazer. Sabe, como a gente está falando de testemunho interior, eu estou cansado. Como a gente está falando de testemunho interior, precisamos estar verdadeiramente abertos para o Senhor, para aquilo que o Senhor quer fazer. E tem coisas que a gente não vai entender. Eu tenho um monte de passagem aqui, eu tenho um monte de texto, mas depois, se alguém quiser, eu passo para vocês. Eu vou falar do que Deus está me guiando, para onde Deus está me levando. A gente retarda a obra de Deus na nossa vida. E tem coisas que a gente não entende. Durante muitos anos eu acordei com um hino na cabeça. E não era que eu acordei e pensei no hino, é como se eu estivesse cantando aquele hino, aquela música. E nesse último ano diminuiu bastante, porque era diário. Todo dia eu acordava.
Aí eu separava ele e ouvia durante o dia. Mas esse último ano diminuiu. Eu não entendo todas as coisas do Espírito, não tem resposta para tudo. Mas hoje, 4h46 da manhã, eu acordei. Eu acordei com aquele hino, como se eu já estivesse cantando. Digno de tudo, só Tu és, Jesus. Eu falei, obrigado, Senhor, eu estava com saudade. Então nós precisamos ter essa percepção do reino. Nós precisamos entender a voz de Deus, nós precisamos entender. Por exemplo, nós estamos falando de um livro, mas eu pouco falei do livro. O testemunho interior é o assunto do que eu teria que estar pregando hoje. E a gente está falando disso, mas o Senhor tem guiado para coisas que, sabe, é uma essência pura. Quando tudo se moveu para aquilo que está acontecendo agora, tudo se moveu para aquilo que o Senhor está me mostrando agora, tudo se moveu para as coisas que eu estou falando. Por exemplo, quando cantou aquela música de Isaías, o Senhor me fez lembrar do início da igreja, o Senhor me fez lembrar do Davi que gostava daquela música, o Senhor me fez lembrar de quantas vezes eu fiquei limpando aquele salão da igreja lá, sozinho, ouvindo Isaías 9. Aí a Elisa foi cantar, estou voltando para a essência da adoração. Nesse meu processo que eu saí de uma igreja, daquela igreja que eu era, e essa foi uma das primeiras músicas que tocou e marcou minha nova trajetória fora daquele lugar. Então o Senhor vai caminhando para todas as coisas, o Senhor vai encaixando todas as peças. E é isso que Ele faz na tua vida, é isso que Ele faz no teu coração, sabe? Tem coisas que Deus vai tirando da tua vida, do teu caminho, você olha e acha que é perca. Você às vezes está preocupado com coisas que o Senhor, aleluia, já quer te livrar daquilo, o Senhor quer te levar para um novo nível, um novo patamar, mas às vezes você está como um navio ancorado, tem uma âncora te segurando, não deixando você ir, porque o navio quando está ancorado, ele está numa posição segura, ele não está enfrentando o mar revolto, ele não está enfrentando o mar aberto, ele está lá, está ancorado, está parado, provavelmente perto da costa, aleluia. Mas em nome de Jesus, essa noite o Senhor está falando, aleluia, há mares que precisam ser navegados por essa igreja, há mares por pessoas aqui que precisam ser navegados, que precisam ser explorados, que precisam, aleluia, entrar em lugares de santidade, porque, irmãos, aleluia, é a santidade que nos faz ficar mais perto de Deus, porque quando a gente se apresenta diante de Deus com o cheiro do pecado, aleluia, aquilo fere as narinas de Deus, aleluia, aquilo fere a santidade de Deus, aleluia. Isaías, quando teve a visão de Deus, ele olhou e falou, eu estou perecendo, eu estou morrendo, porque ele viu sua condição de pecado, e ele falou, ai de mim que eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio do povo de impuros lábios. E aí Isaías, o anjo desceu, pegou uma brasa do altar, tocou na boca dele, e ele foi purificado. E o Senhor não vai pegar uma brasa do altar essa noite, não, porque o fogo vivo de Deus está no seu coração, o fogo do Espírito está no teu coração, queimando o pecado, te levando em lugares, aleluia, fazendo você ser transformado, porque o testemunho interior não é só para coisas que eu preciso fazer, não é só para coisas que eu preciso conquistar, mas é para você entender o que precisa mudar no seu coração, o que precisa mudar no seu relacionamento com Deus. Aleluia. Eu já vou encerrar. Não, tem a hora. Mas talvez às vezes quando a gente está pregando, quem pega aqui sabe, é bom quando você pega e o pessoal dá um glória. Aleluia, amém, Senhor. É bom. Mas o Senhor pede essa noite, fique em silêncio. Escuta a voz que está falando dentro do seu coração agora. Escuta a voz que está te mostrando coisas, aleluia. Escuta a voz que está alinhando vontades aqui essa noite. Escuta a voz, aleluia, que está transformando tua vida. Escuta a voz, aleluia, que está mudando coisas, situações. Escuta esse testemunho interior. Escuta o Senhor falar no teu ouvido. Sabe, você fala, mas eu não ouço a voz do Senhor. Mas o Senhor está gritando todo dia, mas você não tem relacionamento com o Espírito Santo. Você não abre o teu coração para Ele, você não quer ouvir. E nas suas
oração e você está só, Senhor, me dá, Senhor, me dá. Obrigado, Senhor, porque eu sou rico. Obrigado, Senhor, porque eu sou próspero. Obrigado, porque eu sou mais que vencedor. Mas o Senhor está te chamando hoje para falar: ei, escuta a voz do Senhor que está falando santidade. A voz do Senhor que está falando: seja curado. A voz do Senhor que está falando: perdoa, libera perdão. Aleluia. A voz do Senhor que está falando: seja cheio do Espírito Santo. Aleluia. Seja revestido do que é do alto, seja revestido do que é do poder, seja revestido da glória, seja revestido dos dons, seja revestido dos frutos do Espírito. Aleluia. Porque não adianta nada uma igreja cheia de dom, mas se não tiver os frutos do Espírito, não adianta nada você ser um homem cheio de Deus, cheio de poder, mas se tua vida não está condizente com a palavra, se tua vida, aleluia, não está dando frutos para a honra e glória do Senhor. Aleluia. O Senhor quer derramar dom nessa igreja, o Senhor está derramando dom nessa igreja. Vocês verão um milagre, aleluia. Vocês verão pessoas levantando de cadeira de roda, vocês verão pessoas, aleluia, sendo curadas, aleluia. Vocês verão pessoas com condenação falando que já morreu, sendo ressuscitada pela autoridade que é do nome de Jesus. Mas há um tempo de consagração, há um tempo de santidade, há um tempo de mudança, aleluia. Há um tempo, aleluia, do nosso perfume exalar Cristo, do nosso perfume exalar o poder, exalar a essência da adoração. Em nome de Jesus Cristo, Deus te toca hoje, para que a glória tome e queime tudo aquilo que está contrário à vida, à palavra de Deus. Sejam cheios de poder, de unção, de glória, de majestade, mas de santidade. O Senhor troca muitas vestes hoje, como trocou o sumo sacerdote. Tem vestes salpicadas aqui, manchadas de pecado. Tem vestes aqui que você não tem coragem de comparecer diante do teu Pai com essa veste. Tem vestes aqui cheirando a bebida, tem vestes aqui cheirando a cigarro, tem vestes aqui, aleluia, com o cheiro do lugar que você foi, mas o Senhor te fala: se rende a Ele, se rende à palavra, se rende à consagração, se rende o que Deus quer fazer na tua vida. Há um poder, há uma unção ser derramada, há tempos de viver coisas melhores, aleluia, mas vai depender da nossa entrega, aleluia, porque se você não se conformar, uma hora a unção vai estar tão grande aqui, você vai ficar constrangido e vai embora, não porque a igreja vai te chutar, não porque a igreja quer ver você longe, aleluia, mas aleluia, a glória, a luz, o poder, a unção, a santidade do Senhor não combina e não anda com trevas. E por maior que a treva, se você acender um palitinho de fósforo, tudo clareia. Aleluia. Deus está acendendo novas chamas no coração de pessoas aqui. Deus está acendendo, derramando coisas dentro do coração, aleluia. É como você pega uma brasa ali para acender um fogo e ela está apagando, mas você fica lá cobrindo com a mão, soprando. Sopra o que o Senhor colocou no seu coração. Sopra e a brasa vai aumentar e vai pegar e vai transformar. Você será uma nova pessoa, você terá uma nova vida, você será cheio de Deus. Obrigado, Pai. Quer fazer um apelo, pastor? Eu gosto de passar para o pastor, que ele já sabe quantos que é, porque às vezes eu vou ficar aqui treinando e às vezes eu não tenho o discernimento do pastor. Ele disse que nem ele não sabe, então estou enrolado. Mas, diante da palavra, diante daquilo que foi exposto essa noite, diante dos louvores, diante do mover, diante daquilo que você tem ouvido, você tem entendido, que a redenção, a nossa salvação está em Cristo Jesus. E eu queria te convidar, você que nunca aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, se tem alguém aqui nessa condição e hoje chegou a hora, você sente que hoje é o dia de você confessar Ele como seu Senhor e Salvador, dá um tchau para mim de onde você está, nós vamos orar junto. Da mesma forma, eu vou estender um convite para quem
quem já teve nos caminhos do Senhor, quem já confessou Ele como Senhor e Salvador, e às vezes hoje está mais afastado, e às vezes hoje acha que a brasa apagou, mas o Senhor está falando, essa brasa está queimando no seu coração. Se tem alguém aqui nessa situação que quer voltar para os caminhos do Senhor, quer orar junto conosco para reconciliar com o Senhor, o pastor diz que nem gosta muito dessa palavra, mas é assim que a gente aprendeu. Se tem alguém que quer voltar para os caminhos do Senhor, levanta a tua mão, nós vamos orar por você. Vou fazer um terceiro convite para pessoas que já estão congregando um tempo conosco e hoje falam, não, Senhor, eu quero realmente congregar com essa igreja, eu quero realmente congregar com esse povo, que quer se unir a esse ministério. Se tem alguém aqui que está com esse desejo, levanta a mão também, nós vamos dar um abraço em você aqui. Eu estou em paz. Eu fiz aquilo que o Senhor falou. Tem alguém para Cristo aqui essa noite? Tem alguém querendo voltar aos braços do Senhor essa noite? Aleluia. Amém. Se você está constrangido e às vezes não quer vir na frente, mas pode procurar qualquer um dos pastores aqui e eles vão orar com você depois. Amém? Deus abençoe a todos, sejam abençoados com a prática da palavra, em nome de Jesus.